Oi, eu sou Marine. Oi, eu sou o Iago. E está começando mais um episódio do Episteme. Transformando pesquisas em boas conversas. No episódio de hoje, nós conversamos com o professor Gildon Oliveira. Ele é doutor em artes cênicas pela UFBA e professor na UESP. E a sua especialização é em roteiros. Ele está interessado não apenas em fazer roteiros para peças, a produtos audiovisual, mas também pensando especialmente personagens negros e LGBTQIAPN+, combatendo alguns estereótipos que esses personagens carregaram ao longo da história das artes no Brasil. Ele também recebeu o prêmio Braskem, o mais importante prêmio do teatro baiano. Além disso, uma das produções audiovisuais que foram roteirizadas por ele, chamada Beleza da Noite, veiculada pela TV Globo, por muitos anos foi a produção baiana mais assistida na história do canal. Sim, ele fala um pouco disso, fala também um pouco sobre cinema, sobre teatro, sobre roteiro. Então vamos conferir esse episódio que está muito especial. Vamos! Gildon, mais uma vez, seja muito bem-vindo ao Episteme. E nós sempre começamos a nossa conversa perguntando um pouco sobre a trajetória acadêmica, profissional e até pessoal do convidado. Então, o que te levou a estudar comunicação social, né, com habilitação em rádio e TV durante a graduação, e como você foi se aproximando da área, especialmente de roteiro, ao longo dessa trajetória? Eu acho que as minhas escolhas para minha formação, ela tá vinculada às oportunidades e principalmente àquilo que é o contexto em que eu estava inserido. Então, com pouca idade, entendendo que eu gostava muito de cinema, muito de teatro, mas não tinha possibilidade do estudo disso em uma graduação. Então, comunicação era aquilo que se apresentava para mim mais próximo do que eu queria. Tanto é que a minha identificação com o curso e as disciplinas já eram muito nessa perspectiva do olhar. Aquilo que depois eu poderia utilizar a meu favor quando eu tivesse melhores condições de estudo. Tanto é que eu saio, depois que eu concluo a graduação, eu saio de Ilhéus para Salvador buscando o estudo sobre isso. E lá eu consigo encontrar coisas ainda mais próximas do meu desejo de escrita. O roteiro se apresenta para mim especificamente no terceiro semestre da graduação, quando eu entendo que existe um lugar para quem quer escrever e que isso tem uma relevância no mercado. E que exige, óbvio, claro, muita dedicação, muita habilidade e entendimento daquilo enquanto uma profissão. Eu vou me especializar nisso e para mim eu venho com a bagagem que é do teatro. A leitura do teatro, o conhecimento do teatro, o conhecimento de dramaturgia vai me auxiliar muito nessa minha formação. Eu acho que isso também vai trazer depois a identificação de marcas autorais. Uma bagagem maior por causa de um repertório maior. Faço mestrado e doutorado na área de dramaturgia, muito não só na possibilidade do entendimento de processo de criação e a importância do processo de criação, mas também tentando sempre sistematizar como isso se dá. Como é que esse processo acontece na cabeça de quem escreve? Porque acredito eu que desde sempre, essa sempre foi a minha curiosidade. É entender como é que aquilo se dava antes mesmo de estar na tela. E aí o roteiro entra pra mim nesse lugar, escrever peça de teatro entra pra mim nesse lugar tão interessante que é, antes de tudo, antes das pessoas assistirem, tem alguém que escreve aquilo no papel. Você comentou sobre o seu interesse em cinema e teatro antes mesmo da graduação. E disse também que em Ilhéus não havia um curso que atendesse aquilo que você desejava estudar especificamente. Então, como era a cena do teatro e do cinema em Ilhéus? Você se aproximou dessas formas de arte pessoalmente ou era pela TV, pelo computador? Como seu interesse surgiu e como se materializava essa relação? Principalmente através do teatro, porque cinema você acompanhava através da televisão, assim como os próprios produtos de televisão. Mas o teatro era a minha possibilidade de entender dessa mágica, dessa possibilidade tão sedutora para mim. E aí o teatro, você, enquanto teatro amador, você vai experimentar tudo. Então você escreve, você dirige, você atua, você faz cenário, você faz figurino, você faz iluminação, você faz a divulgação, você faz a bilheteria e por aí vai. Até você entender o lugar onde você tem um reconhecimento maior, no sentido de você mesmo, aquilo que você se identifica mais. E pra mim, apesar de tudo aquilo ser muito sedutor e mágico, eu sempre tinha um interesse muito maior por construção de personagem, por escrever, pela fala que era dita. Isso me seduzia muito mais. Então eu me via sempre nas coxias, analisando o texto. Muito mais do que interessado em quem estava no palco, ou quando eu tinha que ir pro palco.
ou pensar o que é que eu podia fazer enquanto direção daquilo. Tanto é que depois, quanto mais você vai se especializando, essas outras áreas elas vão perdendo interesse para mim. Não significa que não deixaram de ser sedutoras. Não deixaram de ser sedutoras, mas o roteiro e a escrita dramática me seduz muito mais. Você, ao longo da sua dissertação de mestrado, estudou o melodrama. O que caracteriza esse gênero dramático e o que te levou a escolhê-lo? Maria, vamos aqui até meia-noite para responder. Veja só, tem uma coisa que eu sempre percebi e é antes de qualquer possibilidade de estudo. É uma sensação, era a impressão. E aí é aquilo que é o lugar da observação. Então eu assistia coisa com pessoas e eu sempre ficava encantado como é que as pessoas se envolviam com aquilo que elas estavam assistindo. Um exemplo disso é minha mãe, que assistia uma novela e dizia: ai, que capítulo horroroso, que personagem horroroso, odeio essa novela, que coisa triste, nunca mais assisto. Chorando. No outro dia ela ia lá, ligava no mesmo horário e assistia. E eu perguntava: mas você acabou de dizer, ontem você disse que era horrível, mas eu gosto. E isso ficava na minha cabeça, o poder que aquilo tem. Depois você vai entender que a coisa só amplia mais ainda. E aí o lugar da sedução e da mágica se torna mais potente, porque tudo aquilo que você está assistindo é uma mentira. Mas a sua emoção, aquilo que te suscita é verdadeiro. E quando você chora assistindo aquilo, você está sendo verdadeiro. E isso é muito, muito forte, muito poderoso. Para o bem ou para o mal nas suas construções. E o melodrama é um gênero muito específico porque ele já nasce para evocar exatamente essa sentimentalidade. Esse envolvimento que vem antes de qualquer coisa pelas emoções do público e depois te convoca a refletir sobre aquilo pelo qual você está emocionado. Você está envolvido. Então, qualquer história que tem essa grande potência, imagine o poder que ela não tem. De comover as pessoas, de fazer com que você preste atenção naquilo. E quando você se percebe, você está encantado e envolvido com aquilo. E a partir disso, você pode ser provocado em diversos lugares. Inclusive, ser levado a fazer uma reflexão sobre você, o seu estar no mundo, as impressões que você tem da vida. Isso, para mim, é fascinante. Você comentou sobre as novelas, né? Toda novela é um melodrama? Sim? Toda novela, ela precisa se ancorar no melodrama para que ela possa existir. Uhum. Porque eu só vou conseguir acompanhar a trama que está sendo apresentada de acordo com o que eu tenho sendo ali construído, um caminho dessas emoções que são suscitadas por mim. Tanto é que eu uso isso como exemplo porque eu vou amar ou eu vou odiar, ou eu vou me envolver, ou eu vou torcer por determinado personagem a partir do momento que aquilo me comove. Me excita de maneira tal que eu quero entender o que está acontecendo, eu quero sentir o que está acontecendo e eu quero ter o principal, a recompensa. Que é, se eu estou entendendo, aí eu vou para um melodrama bem clássico, aquele que é bem estereotipado, que trabalha bem na divisão entre o que é bem e o que é mal. Se eu tenho um vilão, eu quero que no final ele seja castigado porque ele é vilão. Se eu entendo quem são os mocinhos, eu quero que eles sejam recompensados na ideia daquilo que é a promessa da felicidade. Porque eles foram bons o tempo inteiro, suportaram a maldade, as adversidades que foram apresentadas e merecem ser felizes. O feliz para sempre é nos vendido muito. E isso nos comove, isso nos imbui a ver. Claro que eu posso atravessar o melodrama com diversos outros assuntos, inclusive diversos outros gêneros. Mas a nossa cultura brasileira era melodramática por natureza. Então, como escrever uma novela sem melodrama? Se a gente é atravessado por isso o tempo inteiro. E as fortes emoções que o melodrama é capaz de acometer, a gente gosta disso. Mesmo porque a gente está num lugar seguro da nossa casa assistindo aquilo, dizendo, meu Deus, meu coração disparou agora. Mas veja o quanto isso nos comove e que é bom. Eu tenho a impressão que há, por parte de algumas pessoas, um certo preconceito em relação ao gênero. É verdade? Com toda certeza. E pelo que você está falando, você vê, pelo contrário, muito potencial no gênero. Eu quero sempre que todo mundo veja também esse outro lado da moeda. É porque a gente, infelizmente, temos alguns preconceitos que são passados, que a gente vai alimentando no nosso imaginário. Mas perceba isso, e aí vai pro histórico do melodrama. Ele sempre foi tido como um gênero que é destinado a uma população iletrada, a um tipo de público que não tem grande bagagem ou repertório para interagir com uma obra maior, que exigisse de você algum tipo de elaboração mais acuidada. Mas se você for prestar atenção, quando eu falo que a cultura brasileira é melodramática, é porque ele está em quase tudo. Não significa que porque tem melodrama, a obra tem um teor mais baixo, ou uma qualidade menor do que aquilo. Não é esse o lugar. Mesmo porque se a gente prestar atenção, muito daquilo que a gente ama ou gosta de ver, ler, assistir, vai ter elementos do melodrama. Pode não ser um melodrama clássico, mas vai estar lá a estrutura do melodrama. Então, e uma outra coisa o produto telenovela é por excelência aquilo que a gente mais consegue fazer, historicamente falando. Então, eu acho que não é o lugar do desprezo, muito pelo contrário, é o lugar de saber aproveitar a potência que o melodrama pode trazer para as nossas narrativas, entender esse lugar, que o quanto é capaz de seduzir, juntar pessoas, comover as pessoas. E, além de tudo isso, o que eu mais gosto é essa capacidade de provocativa que o melodrama tem.
Quando você se percebe, você já está emocionado, já está envolvido. E a partir daí você provoca para as reflexões que você quer, os discursos que você quer implementar. Acho que é bem esse lugar. Inclusive, diversas vezes as novelas pautaram debates importantes no Brasil. Com toda certeza. E estrategicamente pensando, quando você vai em composição, é entender que eu posso discutir diversos assuntos. Desde quando eles estejam muito bem organizados, estrategicamente pensando. Então, uma das melhores estratégias que eu sempre penso é essa. Ter primeiro o público no lugar de um lugar emotivo e depois eu vou provocar. Fazer com que possa refletir sobre determinado tipo de assunto depois da sua emoção. Vamos falar mais sobre essa estratégia em breve. Vamos. Antes, queria falar sobre o seu doutorado, porque na sua tese você criou um roteiro para uma série ficcional televisiva. Foi a primeira vez que você fez um trabalho desse tipo e o que te motivou a realizar esse projeto? Não foi a primeira vez, eu vinha já de prática disso, mas não da teorização. E o que eu mais queria, com certeza, foi por isso que eu fui estudar na UFBA, a possibilidade na escola de teatro e na pós-graduação é me permitir me estudar. Porque eu não queria fazer análise do trabalho dos outros. O que eu queria era justamente contribuir para o campo acadêmico no sentido de que artistas são capazes de fazer reflexões sobre suas próprias obras. Sistematizar seu próprio processo de criação. É claro que a gente não vai dar conta de tudo, porque existe aí subjetividades e um subconsciente manifestando. Então a gente não vai dar conta de tudo, mas aquilo que você consegue dar conta pode se tornar um lugar muito interessante de observação, de estudo, de análise e de provocação. Quando eu tento fazer essa sistematização no meu doutorado, é entender exatamente aquilo que me atravessa, quais são os recursos que eu tenho e como é que a técnica, ela tá, e ela ancora também um processo de criação. Mas que não vai dar conta da totalidade, porque muito aquilo a gente não tem noção de onde vem. Às vezes é uma inspiração, às vezes é somente a técnica tão elaborada já que você não para de pensar naquilo durante tanto tempo. E quando você sai do computador, você vai tomar banho, vem uma ideia. A ideia sempre esteve ali. A questão só era o distanciamento. Mas efetivamente como é que aquilo funciona? Como é que eu consigo, a partir do repertório, da conjuntura da minha prática, entender quando a ideia é boa ou quando ela não é tão boa assim? Quando é que aquela prática vai me levar a encontrar cenas que vão me dar exatamente todas as estratégias de produção de efeito que eu gostaria de ter? Tudo isso é muito interessante. E não é apenas o lugar da criação livre, mas é entender como é tão bom a gente também pensar como isso se dá. Até mesmo porque aqui é um lugar de troca com todo mundo que pode vir depois e também querer pensar junto essas outras possibilidades, desenvolver outras metodologias. Você só faz o campo crescer. Eu acho essa perspectiva muito legal porque também mostra que não são gênios, né, destinados a escrever, mas é uma prática com constante. Toda a certeza, eu acho que destino é outra coisa. Eu acho que técnica e prática caminham e podem caminhar juntas e devem caminhar juntas. Mesmo porque tem uma coisa que a gente não tem como dissociar, ainda mais em audiovisual, o mercado. Então eu escrevo para ser rodado, você tem que entender ali e se ancorar na técnica, porque muitas vezes você vai ter que refazer, porque você tem um orçamento para dar conta. E isso é uma vivência que é cotidiana. Um orçamento vai te limitar muito no exercício daquilo, e aí é onde tanto a técnica quanto a sua criatividade tem que estar a serviço de ti. Você tem que ser bom o suficiente para refazer aquilo sem perder, por exemplo, a qualidade. Como você acredita que a narrativa dramática de ficção pode nos levar a interpretar, reinterpretar o mundo e a nossa relação com ele e com o outro? Porque a vida é caos, a vida não faz sentido nenhum. A arte é uma tentativa de fazer com que tudo isso ganhe algum tipo de significado. Eu acho que a gente está nesse lugar e inclusive, de tentar, através da expressão artística, colocar sentido na vida. Tentar reinterpretar algumas coisas para a gente conseguir encontrar lugares de quietude, de paz, de entendimento, de amor e por aí vai. Porque se a gente for buscar sentido na vida, não tem. A arte é aquela que vai tentar organizar alguma coisa. A dramaturgia vem nesse lugar. Então, na dramaturgia, perceba que tudo está esquematicamente montado para produzir determinado tipo de efeito. E aí você vai começa a história assim, acontece determinadas coisas, os efeitos são esses, depois desencadeia isso e fecha dessa forma. A vida não fecha. Pesado. Profundo. Um silêncio para dar um efeito dramático. Bom, você também estuda especialmente a representatividade negra e também LGBTQIAPN+, na ficção, né? É possível fazer um panorama de como historicamente, né, como esses personagens foram retratados no teatro, no cinema e na TV, e quais novidades você tem visto
nesse tema, digamos assim, ou na concepção desses personagens mais contemporaneamente? Uma pergunta ótima. Vai demandar tempo. Pode ficar à Mas vontade, vamos da lá. nossa parte. Veja só, historicamente eu acho que vários autores já deram conta disso, mas entendendo um lugar primeiro de observação, que é exatamente quais são os lugares na dramaturgia que as personagens negras e LGBTs ocupam. E se você for perceber, ao longo da nossa história, vai sempre estar na periferia do drama. Ou seja, vão ser aquelas personagens que não têm grandes relevâncias durante muito tempo. E vão estar sempre no lugar de serviço, no lugar de subserviência, retratando aquilo que no nosso imaginário parecia comum até então. É preciso que isso seja questionado, mas para ser questionado, e aí de novo a arte atravessando a vida e o contrário também acontecendo. Pessoas negras e LGBTs precisam ocupar lugares de poder para questionar seus modos de representação. É só dessa forma que você vai conseguir negociar com o imaginário e o senso comum. Então, parar de achar, e o problema não é a forma como está representada, é a quantidade das representações que acontecem de determinadas formas sempre, e você assume aquilo ali como uma verdade absoluta, porque a vida é assim. A dramaturgia pode exercer um lugar que é dizer não necessariamente é dessa forma, existem outras possibilidades de representação, porque vão dar conta de outras existências. E aí, de maneira muito prática, quando a gente diz que ao longo da história, ao longo da narrativa, você tem personagens negras ocupando lugares de subserviência, motorista, empregada, a prostituta, são formas de representação. E também são formas de controle social. Porque só estão nesse lugar, o imaginário não muda de ninguém, porque você está acostumado a ver dessa forma. E o que eu estou provocando, e não sozinho, existem outros autores que também vão fazer essas provocações, é entender que a gente é preciso deslocar o olhar. Então, se eu quero trabalhar com a empregada doméstica que é negra, o problema não é ela ser empregada. O problema é ela, na narrativa, ser apenas empregada, que não tem outra função, não tem nenhuma outra característica sendo explorada, a não ser que ela é empregada. O motorista, a mesma coisa. A prostituta, a mesma coisa. Onde é que a gente entra com isso, independente do gênero que a gente trabalha? É entender que ela é empregada e também é mãe, e também é mulher, e também é bissexual ou é heterossexual, ou seja lá o que ela quiser ser. O que é que ela fala, como ela fala, para quem ela fala, o que ela diz, como ela movimenta as outras personagens, a interação com outras personagens, para além de uma única pessoa, que é a patroa. Então, aqui eu estou tirando essa personagem da periferia do drama e estou colocando ela na centralidade da dramaturgia também. Tendo um personagem que tem função dramática, que empurra tudo aquilo para frente. Automaticamente, eu estou mostrando ao público que existem outras formas de existência, eu estou mudando o imaginário. Você vai começar a entender que existe complexidade naquela existência. Então, aquela personagem sai do lugar do simples, do achatado, do superficial e ganha uma outra dimensão. A dimensão da complexidade. Automaticamente, quanto mais características eu dou para essa personagem, mais eu estou fazendo com que ela saia de um lugar, vá para um outro, ganhe complexidade e se aproxime daquilo que é um indivíduo. E aqui é onde está a grande questão, e aqui é onde está a grande força política desse tipo de atitude. Não significa que a minha personagem precisa estar discutindo ou debatendo todas as temáticas que ela atravessa o tempo inteiro. Porque eu começo a dar palestra, eu não preciso fazer arte, eu só dou palestra. Mas quando eu quero fazer arte, eu posso mostrar que essa existência ela é atravessada por diversos questionamentos, inclusive aqueles de não fazer nada, ou querer discutir tudo. Mas isso exige maior tempo de exposição dentro da narrativa, ocupa-se mais espaço. Da mesma forma, qualquer personagem que tenha esse lugar é minorizado na nossa sociedade. Mas é só através disso. E também não adianta ser apenas um autor, só apenas Gildon fazendo isso. Tem que ter em quantidade fazendo isso e operando isso. E quando eu falo instâncias de poder, é ocupar também as narrativas que ganham mais destaque. Por exemplo, as telenovelas. Porque eu posso fazer isso no cinema, eu posso fazer isso no teatro, mas eu vou alcançar determinado tipo de público e uma quantidade de público. Mas quando eu faço isso em rede nacional, em canal aberto, a potência do resultado é muito maior. E tem que ser um lugar quantitativo, porque mais pessoas precisam fazer a mesma coisa. E tem que ser debatido e questionado o tempo inteiro. Desde quando... por que eu estou sinalizando isso? Porque a nossa política de criação, ela vai começar muito antes. E o teste sempre é... Se eu entrego um roteiro ou uma peça de teatro e eu não coloco o perfil das personagens, a grande maioria do país jamais vai imaginar que aquela personagem é negra. A não ser que eu escreva negra. Começa daí. Isso é negociar imaginário. Então, a minha provocação sempre começa a partir disso. Então, assim, por que não imaginou negra? Qual é a questão? E a partir disso a gente provoca. E diz assim, sendo negra, como é que ela vai ocupar na narrativa esse lugar de centralidade, vivenciando conflitos que são conflitos que exigem maior tempo de exposição para serem melhor trabalhados. E aí você vai ganhando espaço nesse sentido. O resultado disso é exatamente essa
provocação no imaginário, no senso comum das pessoas que estão assistindo aquilo. Eu posso continuar a ver uma empregada negra, mas ela não será apenas a empregada negra. Eu posso ver empresários, outras personagens, inclusive ocupando lugares da vilania, sendo negros. Eu só não posso estereotipar. E isso, pra mim, tem que ficar lá atrás. Você criou e roteirizou o especial de TV Beleza da Noite, projeto que alcançou mais de 10 milhões de aparelhos sintonizados, colocando a obra como o produto 100% baiano mais assistido na história do audiovisual da Bahia. Arrasou. Como foi o processo de criação desse projeto e a que você atribui o sucesso dessa produção? Eu atribuo a conjuntura e esforço, mas tenho que fazer uma correção. E uma correção, pra mim, muito gratificante. A gente demarcou esse lugar e conquistamos esse espaço, mas já fomos ultrapassados. Já teve um outro produto baiano sendo feito, também com parceria com a Rede Globo, nessa ideia de expansão da dramaturgia, a regionalização da dramaturgia, e ele alcançou 16 milhões. Isso foi recente, foi agora, tem 2 semanas. Então, isso é muito bom e a nossa torcida sempre é que tenha cada vez mais. Eu quero que continue a ter esse marco dos 10 milhões, mas que saibam que está em 30, em 40, em 50, em 60 e continue aumentando. E por quê? Porque não é uma questão que falta um público. Não falta público. As pessoas querem ver isso. As pessoas querem assistir novas histórias. As pessoas querem ver coisas sendo feitas de maneira diferente. E no sentido de que é possível construir, criar e mostrar outras histórias, inclusive essas parecem ser regionais no sentido geográfico, mas elas estão se comunicando com o país inteiro. E tem força dramática para se comunicar com o país inteiro. Beleza da Noite foi um lugar conquistado porque o projeto partia da ideia de que é muito necessário que essas regiões também se tornem polos de dramaturgia. E a gente, quando traz essa história, é porque Beleza da Noite contava a história de um concurso que acontece, que é o concurso do ILE, sobre beleza negra. E a questão principal para mim é que não se trata de uma beleza, de apenas uma estética. Não é algo físico, é a construção de uma identidade. E aí o melodrama vai entrar aí. O melodrama era a história de uma menina que ganhava uma boneca branca da mãe, mas ela ganhava uma boneca preta, mas ela queria uma boneca branca. A partir daí, a mãe é quem entrava no lugar reflexivo e dizia por que essa menina não se identifica com a boneca preta. Criada dentro de uma família preta, dentro de uma comunidade preta, e as amigas dela convenciam ela a participar de um concurso de beleza negra, que é o mais famoso e o mais conhecido historicamente falando, e que tem grande relevância para Salvador e para Bahia. Ela vai pro concurso, ela ganha isso, spoiler, e ela finalmente mostra à filha esse lugar. Mas não precisa existir um discurso afirmativo. O que existe ali é exatamente a vivência e a experiência de ver a mãe em um outro lugar, sendo endeusada pelaquilo que ela é, pela identidade que ela tem. No outro dia, a menina já acorda e entende esse lugar que a reflexão da criança é: se minha mãe é rainha, eu sou princesa. Fecha a história, olha o apelo emotivo, a possibilidade da reflexão, é o melodrama operando em alta. E a história termina com aquilo que eu sempre acho muito interessante, que é o conforto no coração das pessoas. Diz, que bonitinho. É isso. Eu quero voltar a falar um pouquinho das novelas, porque eu acredito que seja, né, o formato mais relevante do nosso país, de audiovisual. Sim. Tá certo em dizer isso, né? Que atualmente há uma forte concorrência dos streamings, experimentando outros formatos. Com certeza. Séries, até reality shows, né, diversos. Falando especificamente das novelas, você acha que a representatividade dos personagens negros e LGBT, como nós vínhamos conversando, mudou? Ainda temos um longo caminho pela frente? Você vê com bons olhos o que vem acontecendo? Eu acho que é uma conjuntura de tudo isso. Porque não se dá apenas pela minha vontade, pelo meu desejo. Quando a gente fala de instâncias de poder, é entender quem é patrocinador, quais são as empresas, quem é que domina o mercado, quem é que tem mais audiência, e entender que esse atravessamento ele é econômico, ele é capital. Então, quem é que está conseguindo vender essas histórias? Por que é importante entender isso? Porque senão a gente ficaria num lugar muito inocente e achar que é apenas o nosso desejo. Não é. É entender uma coisa, e é muito importante isso, que é as pessoas minorizadas, elas têm capacidade de consumo e de capital. Sendo assim, elas vão chamar a atenção disso no mercado. Então, entender que as pessoas negras são capazes de consumir, de comprar, de vender. E é por isso que precisam de outras histórias.
Se a gente não entende isso, a gente fica sempre no lugar que, pra mim, é muito inocente de achar que é apenas a ideia de vender outras possibilidades de história. Não é isso, é entender que esse mercado ele precisa também ter justificativas para essa existência. Então, a gente tem que comprovar isso. Ou não há possibilidade de dúvida de entender que a comunidade LGBTQIAPN+, vende muito e consome muito. Tanto é que no dia da diversidade, olha o quanto comercial aparece sobre isso. Porque o capital está girando em relação a isso. Mas essas pessoas têm que entender também que elas têm o poder nas mãos para escolher que histórias elas querem ver. E decidindo principalmente que tipo de histórias elas querem estarem representadas e consumir essas histórias. É claro que o mercado vai sempre mudar. Agora com os streams você tem algumas outras exigências, porque tem outras possibilidades de operação, de criação e de veiculação. Outras formas de consumo. Então a telenovela, para mim, não pode ficar mais no mesmo lugar que ela estava na década de 90, nos anos 2000. Não dá para você achar que 200 capítulos todo mundo vai conseguir acompanhar aquilo da mesma forma, com cada capítulo tendo quase 1 hora de duração. Não é da mesma forma. O streaming hoje em dia tá muito mais... Hoje a gente tem a possibilidade de assistir muita coisa no celular, o que não tínhamos há 20 anos. E isso modifica muita coisa, os modos de recepção. Então tem que entender que tipo de narrativa agora tá conseguindo encontrar mais espaço. Não à toa a gente tem aí as mini-novelas, a novela na web acontecendo, é entender isso. Que dinâmicas são essas? No que é que você pode apostar agora? Entender que tipo de alterações as telenovelas brasileiras elas podem ter. Por exemplo, diminuir o tempo. Não precisa ter 200 capítulos, 650 capítulos. Mas é entender que isso muda o plano de negócio, principalmente de uma rede como a que mais faz, como a Rede Globo. Então é entender que 200 capítulos gerava um lucro. 150 vai gerar lucro até onde? Para conseguir continuar tendo destaque no mercado. O streaming entra dizendo que agora são novas novelas estão sendo feitas. E novelas de 40 capítulos, novelas de 35 capítulos. A gente já fazia isso. Não era minissérie. O que é que muda? A terminologia. Então são outras formas de serem executados? Não, ainda é a mesma coisa. Só que agora está mudando os termos por causa do veículo. A gente sabe fazer isso também. Então como é que a gente adequa para isso? Não à toa tá aí alguns exemplos de novelas que deram muito certo. Exatamente por causa desse tamanho nos streams. HBO da vida e por aí vai. Mas eu acho que a nossa percepção tem que ser nesse lugar. Que tipo de adequação agora? Que tipo de consumo está acontecendo? E, principalmente, que tipo de histórias a gente ainda consegue fazer com que as pessoas tenham interesse em assistir? Eu acho que esse é um lugar bem interessante da gente perceber. E, consequentemente, que tipo de personagens são esses? E aí entra naquilo que pra mim é uma política muito, muito importante. De novo, que tipo de histórias eu quero contar na minha narrativa e com quais personagens? Onde vão estar os personagens negros, onde vão estar os personagens LGBT e que tipo de vivências são essas? Eu não quero necessariamente estar sempre, quando eu construir uma história, eu tenho que falar sobre o sofrimento do racismo. Eu quero falar, dentro dessa ideia da perspectiva da existência negra, de outras possibilidades, inclusive de outros gêneros. Eu quero contar histórias de comédia romântica de pessoas negras. Eu quero contar histórias, comédia com pessoas LGBT, sem falar sobre o sofrimento, que é o preconceito que elas vivem. Entende? É nesse lugar que eu acho que a gente tem que operar, e, de novo, em quantidade. Além de trabalhos audiovisuais bem-sucedidos, você também já recebeu o prêmio de teatro mais importante da Bahia, o prêmio Braskem, pelos textos das peças Cintilante e Aviamentos. Como a experiência de trabalhar em um roteiro de uma peça se diferencia da elaboração de roteiros para o audiovisual? É bem diferente, mas eu vou voltar um pouquinho antes, porque eu virei uma piada. Eu era o Leonardo DiCaprio das artes cênicas da Bahia, de Salvador, porque aquele que já foi indicado quase todas as vezes que eu escrevi uma peça no ano, eu era indicado, mas eu não ganhava. Então eu ficava, tá concorrendo com quem esse ano? Mas não vai levar. Eu falei, oh, meu Deus. Mas finalmente chegou esse momento aí, e que bom. Mas aí tem duas coisas, antes de eu responder sobre o processo de criação. Pra mim é sempre mais importante a indicação do que ganhar o prêmio. Qual que é a premiação? Porque a indicação, ela tá mapeando o seu processo. Ela tá legitimando a sua caminhada nas suas construções. E tá colocando você em lugar de destaque, de evidência, pelo aquilo que você está fazendo ao longo da sua carreira. Porque a premiação pode acontecer uma única vez e nunca mais. Mas a ideia de você estar sempre sendo reconhecido por uma comissão que está te elegendo e te colocando no lugar de destaque, indicando você para aquilo, todos os anos, ou toda vez que aquilo acontece, você está sendo posto nesse lugar. É uma forma de legitimar e de marcar uma presença e demarcar um território. E aí agora eu vou para a resposta. Há uma diferença grande sim, porque teatro tem uma coisa e uma força que nenhuma outra linguagem vai ter nunca. O aqui e o agora. Quando você escreve um texto, logo ele estará no palco, e bote aspas no logo, mas enfim. Estará no palco e você tem a possibilidade de ver aquilo acontecendo diante dos seus olhos. Aqueles atores estão fazendo aquilo e você vai saber efetivamente e de maneira imediata o quanto aquilo funciona ou não.
Essa, às vezes, é a crueldade do fazer cinematográfico, do audiovisual. Às vezes eu vou gravar, tenho plena certeza que a cena é maravilhosa. Gravou a cena e quando eu vou ver na tela, não é boa, mas já está gravado na tela, não tem como regravar. No teatro eu posso, e eu já vivi isso, que é escrever algo e alguma coisa em mim diz, muda isso, muda essa fala. Eu converso com o ator, no outro dia ele vai fazer completamente diferente, alterando aquilo. E aí sim, a coisa vai funcionar muito mais do que eu podia imaginar. O efeito se dá imediato, mas eu não consigo fazer isso em outro lugar, a não ser no teatro. E isso é lindo. Isso é lindo, essa potência de você estar escrevendo uma cena que é emocionante, melodramática, e você vê uma plateia chorando ao seu lado. E você diz, menino, como a pessoa está envolvida com aquilo, naquele momento ela está acreditando naquilo com tanta verdade, tocou ela em tanto lugar, que você diz, essa experiência eu não vou repetir no cinema. Porque no cinema só vai estar a plateia diante de uma tela emocionada no que ela está vendo. A emoção dela é legítima, mas quem está na tela está gravado, não vai saber o que é aquilo. Mas no teatro não, o ator está vendo diante dele a plateia emocionada com aquilo que ele está fazendo, a partir de um texto ou não. No meu caso, saber que aquilo é um texto que eu escrevi, eu digo, oh, meu Deus, que experiência, que maluquice maravilhosa que é isso. E essa recompensa que a gente não vai encontrar em outra expressão artística. E é muito bom vivenciar isso. E ainda falando sobre o teatro, você também escreveu o espetáculo infanto-juvenil Olorum. Como é a experiência de escrever para um público infanto-juvenil? E como é também pensar narrativas que tenham um papel social, porque muita gente acha que isso não pode ser feito para um público infanto-juvenil, que não deve ser feito, que eles não estão preparados para esse tipo de reflexão. Como que isso se dá no seu processo de criação? Primeiro, tem uma pesquisadora chamada Paula Alice, professora da UFRB, que ela tem uma tese de doutorado incrível sobre infâncias. E ela diz na tese o que é que pode ou não para a criança. Pode tudo. A questão não é o que, é o como. Primeiro, a gente não pode subestimar o público infantil. Segundo a gente, o público adulto é muito condescendente. Você tem a educação, o teatro social, a peça é ruim. E você está dizendo, não, vamos dar mais um tempo. Criança, não. Se ela não gostar, vai dizer, não gostei, quero ir embora. Isso é ruim, não vou ficar aqui. Então, é uma reação muito imediata, mas muito sincera naquilo. Então, é esse entendimento que ela é capaz, sim, de elaborar o que está sendo apresentado, mas ela vai elaborar de acordo com o repertório que ela tem. Claro que toda criança vai estar, na maioria das vezes, mediada pelos adultos que vão estar acompanhando a criança, e às vezes o problema é exatamente o adulto, não é a criança. Então, quando você está construindo uma história, pensando para o público que você deseja atingir, que é a criança, o infanto-juvenil, é entender qual é a camada que essa criança vai ser capaz de atingir, e também que camada é essa que o adulto vai ser capaz de atingir durante a apreciação daquela obra. É tentar ser o servidor de dois senhores. Mas eu acredito muito que a criança é esse ser inteligente, capaz de lidar com aquilo de acordo com o repertório que ela tem, do imaginário que ela tem, e justamente por isso ser capaz, às vezes, de ter reflexões que o adulto não vai conseguir chegar. Isso me interessa muito. Então, não só o Olorum, como outras peças infantis que eu escrevi, inclusive peças que eu vou tratar de assuntos como política, como eleição, como a importância da democracia para o público infantil. Vou criar uma grande fábula que é, por exemplo, não é o Olorum, é outra peça, Votação na Floresta. O Partido dos Vegetarianos contra o Partido dos Carnívoros. A criança vai entender onde é que a gente quer chegar. O adulto também vai entender onde é que a gente quer chegar. Mas claro que cada um vai ter uma camada para elaborar aquilo. Olorum, para mim, tinha uma questão que era mostrar a possibilidade da narrativa da construção do mundo através de outras perspectivas, de outras culturas. Inclusive a cultura africana. E como é que traz isso? E o público era muito variado no que estava assistindo, mas todas as crianças que sabiam lidar muito bem com aquilo que é fantasia. É uma outra possibilidade de entender o mundo. E nessa que está sendo apresentada dessa forma, mas tem essa outra forma e essa outra forma. E isso para mim é muito interessante. É entender onde você é capaz de levar e o encantamento que você provoca na criança. E aí, de novo, quando a gente fala de gênero, o melodrama também vai funcionar aí. Ela vai se emocionar com aquilo que está sendo dito. Vai conseguir compreender até onde você quer chegar. E ela vai tratar aquilo também de maneira simbólica. Então, por exemplo, em Olorum, tem um momento que a gente falava sobre quando o homem é criado e que o material que foi feito do homem é emprestado, vai ser tomado de volta. Assim que entra simbolicamente o orixá que representa isso, a morte, uma criança disse na plateia, é a morte. Antes de qualquer coisa ser dita. Em nenhum momento a gente usa o termo morte. Mas a criança foi capaz de fazer essa leitura. Entende? É nesse lugar que vai surpreender o adulto, porque às vezes está no lugar de subestimar a capacidade cognitiva que a criança tem.
Ainda pensando no teatro, você já expressou preocupação com o desaparecimento da memória da produção do teatro brasileiro, em principal negro brasileiro, diante da ausência de publicações ou reedições e montagens e remontagens. O que vem sendo feito para prevenir esse desaparecimento? A primeira coisa que eu acho que tem que ter é uma grande manifestação. E aí é se aproveitar muito das redes para isso, e das políticas públicas para isso. Memória é algo muito importante para qualquer expressão artística. Quando eu falo de demarcar território, é nesse lugar também. A gente precisa, às vezes, entender essa elaboração de um panorama de referencialidade. O que é que foi feito? Quem fez? Quando fez? O que é que isso teve de reverberação? Historicamente falando. Então é preciso criar essa cartografia para entender, por exemplo, na Bahia, quem está operando, de que forma está operando. Porque é somente isso que vai garantir essa continuidade. Porque eu estou comparando. E por que a memória é tão relevante? Cinema é uma forma de registro. Ela em si materializa. Teatro, não. O teatro só tem um aqui e agora. É muito potente tudo isso? Claro que é. Mas entenda que depois, quando a peça acaba, a experiência acaba. Porque se eu for apresentar de novo a peça com o mesmo público, ainda assim seremos pessoas diferentes. Porque de hoje para amanhã a gente vai mudar. E não vai ser a mesma experiência. Tanto é que eu posso assistir a peça hoje e dizer que peça maravilhosa, mas assim, não gostei não. O que foi que teve de errado ou de diferente? Nada. É você que tem um lugar subjetivo da mudança. Então, como é que se registra isso? Não tem como, a não ser através da crítica. E a crítica ela vai operar de acordo com o fenômeno que ela viu naquele momento. É o máximo que a gente consegue. Teatro gravado não é teatro. Então, a minha preocupação está sempre nesse lugar. A dramaturgia, ela vem como um lugar que é uma possibilidade de materializar tudo isso. Mas entenda que a dramaturgia, ela também é perene no sentido de que vai ter um registro de um contexto, de uma época. Naquela época se escrevia dessa forma, os personagens eram representados disso, os assuntos e as temáticas abordadas eram dessa maneira, dessa forma representadas. A dramaturgia em si é um lugar muito interessante de pensar, mas é entender também uma outra coisa que é o quanto foi montado determinado tipo de autor. Quantas vezes ele conseguiu levar a peça dele para a encenação, para o palco, ao público. Tudo isso é importante a gente tentar e discutir e pensar. Então, até mesmo a publicação se torna um ato político nesse sentido. A indústria do cinema brasileiro é historicamente marcada por altos e baixos, fomentos e desmontes. Nos últimos 2 anos, os filmes Ainda Estou Aqui e O Agente Secreto ganharam forte projeção internacional. É possível afirmar que vivemos um bom momento para o cinema nacional? Polêmica. Vamos lá. Vejam só. Quando vocês perguntam historicamente, com certeza historicamente. A gente não tem segurança sobre isso. Desde a história da construção do Ministério da Cultura. Desde Getúlio Vargas. Abre e fecha o Ministério com muita facilidade. Porque não há política de permanência. E a estratégia maior para mim, pensando na possibilidade de desenvolver mais a cultura brasileira e as expressões artísticas brasileiras e o cinema nisso, é entender essa política de continuidade. É preciso entender que apesar da troca de governo que pode acontecer, aquilo que é politicamente efetivo nas políticas públicas para as artes precisa ter a garantia da continuidade do processo. Porque senão a gente está sempre retrocedendo. Dá um passo para frente e 2 passos para trás. E é por isso que a gente, às vezes, é condicionado a ficar nesse lugar, na esperança de que vai acontecer um grande boom. O que a gente está fazendo agora é entender dentro da nossa margem, ou do nosso fazer cinematográfico, onde é que estão os lugares que precisam ter políticas públicas muito específicas. No nosso caso agora, é entender que a gente consegue dar conta de pré-produção, de produção, de desenvolvimento, de investimento na área do roteiro, na área da direção, e quando eu falo produção, da área da realização, mas toda a nossa problemática, grande parte dela, ainda está concentrada na pós-produção. É depois que o seu filme está pronto, para onde é que ele vai? Onde é que ele vai passar? A gente tem política pública para isso? Tem, mas ela ainda é pouca e é fraca. E ela precisa ser maior, ter maior investimento, para garantir que a gente consegue ocupar as maiores salas em quantidade. Conseguimos ocupar mais salas de cinema durante um período muito maior. Esses 2 filmes que foram citados, eles são um caso à parte. Eles não são a regra, eles são a exceção. Eu adoraria que eles fossem a regra. Eu adoraria que o cinema brasileiro tivesse 10, 15, 20, 30 sendo produzidos durante um ano, que ficassem mais tempo em cartaz e que quando fosse ter a seleção para os destaques do tipo de premiação internacional que a gente poderia concorrer, tivesse muito mais do que apenas um filme. Porque a gente tem muitos festivais no mundo.
Então, é entender que a gente conseguiu isso porque esses 2 filmes descobriram um caminho e apostaram em um caminho que é o marketing. Mas eles são coproduções. Eles têm dinheiro que vem de fora. Não é só o dinheiro nacional. Isso é importante entender. A maioria das produções que a gente tem dentro do nosso país, ela está vinculada às políticas públicas. Se você tira a política pública do cinema brasileiro, metade dos filmes não são realizados. Você nunca vai ver, porque nunca vai sair nem do papel. Essa é a questão. Então, é entender que a gente não está numa... E a gente vai sentir isso agora. Porque, tirando esses 2 filmes, e também entender contexto, são feitos por quem? São feitos por cineastas que estão em um lugar e ocupam um lugar de poder muito maior do que qualquer outro. Por isso também estão no lugar de destaque. Sabem aprender a se articular lá fora, principalmente. A coprodução funciona nesse lugar também. Porque você está associando ao seu filme sendo legitimado por outras instâncias, inclusive as internacionais. Então ele chega com mais força lá. Tanto é que as pessoas, independente de gostar ou não de um desses filmes, elas sabem do que se trata. Sabe que é cinema brasileiro, sabe o nome, sabe onde está, vai assistir, mesmo que não goste, mas está lá. Sabe que ocupa. Tem um marketing muito forte, tem um orelhão em cada cinema. Isso é um marketing muito poderoso. Porque sabe se apropriar disso muito bem, e eu acho que aqui é onde está o lugar de exemplo e modelo que deve ser seguido. Aprender como é que isso é possível ser feito. É para todo mundo? Eu adoraria que fosse para todo mundo, mas só a política pública que pode garantir isso. Mas a longo prazo. Não vai acontecer de imediato. Então, ano que vem, pode ser que a gente não tenha nenhum filme. Pode ser que ano que vem só tenha um filme. Mas ainda tenho esperança de que cada vez mais filmes sendo feitos no Brasil consigam também entender e conseguir espaços dentro de políticas públicas e dentro de investimentos privados para conseguir fazer uma pós-produção que dê maior visibilidade. Que faça o filme acontecer através do marketing. E isso é importante. Levar as pessoas para o cinema, entendendo e valorizando o cinema que é feito no Brasil. O cinema que é falado em português. E que a gente tem plena condição de concorrer com lá fora. Entende? Eu vou aproveitar para tratar de uma polêmica recorrente, que é investir em arte, né, é desperdício de dinheiro público. É comum escutarmos isso por aí, lermos nas redes sociais, como o governo está investindo tantos reais em um filme ou em uma peça, enquanto a saúde ou a educação estão nessas condições. Você já deu alguns indícios ao longo da nossa conversa de por que é importante produzir audiovisual, por exemplo, né, para recriar imaginários. Mas vamos utilizar esse espaço, se você puder nos ajudar, para construir, nos dar ferramentas para quando nós nos depararmos com um discurso como esse, né? Como podemos respondê-lo? Cultura, arte é direito. Assim como a educação é direito, assim como saúde é direito. Então não há a possibilidade de um raciocínio onde a gente tem que priorizar algo, porque parece que a gente está sempre numa sociedade falida e usa isso como argumentação para dizer não pode botar o dinheiro aqui, vamos botar o dinheiro apenas aqui. Não, porque isso não é viver em sociedade. Se a gente entende que direitos e deveres é igual para todos, é entender também que a gente deve usufruir daquilo que é nosso. E a produção artística, ela também é nossa. E ela vai alimentar o nosso estado no mundo também quanto e de tal forma, assim como a educação é importante para. Então a gente tem que entender esse lugar antes de qualquer coisa. A outra é a argumentação de que isso é jogar dinheiro fora. Não é jogar dinheiro fora porque isso rende, isso faz dinheiro, movimenta o capital. Então essa é uma argumentação que para mim ela é uma grande falácia, porque entenda que nenhum artista é vagabundo. Ele trabalha com a arte. E aí eu sempre uso como exemplo uma coisa que é muito óbvia. A gente acabou de passar por um período horroroso que é o da pandemia. Imagine se eu tiro completamente as expressões artísticas que foram feitas durante esse período e as pessoas só têm a possibilidade da saúde. Aqui fica um lugar que nem todo mundo estava passando pelo limite maior da vida. Infelizmente algumas pessoas passaram, mas nem todo mundo estava nessa. Mas ainda assim estava em um lugar muito difícil, isolada, e com isso diversas outras coisas foram atravessadas por essas pessoas. E sem as expressões artísticas, imagine o quanto isso não seria pior. Então é entender que é preciso valorizar isso também. Eu acho que uma coisa não anula a outra. É entender a relevância que isso tem. E se a gente vai no extrato apenas do capital, para compreender isso, é entender que um real que é depositado, ele gera 7. Então automaticamente essa argumentação cai. Então, à medida do que eu estou fazendo no cinema, eu estou movimentando 100, 150 pessoas, mobilizando tudo isso para gerar mais dinheiro. Diretamente e indiretamente. Teatro é a mesma coisa, festivais de música é a mesma coisa, e por aí vai. Literatura também dessa forma. Então, eu acho que é esse o lugar. É claro que, para mim, as artes vão estar sempre nesse lugar refém, porque é fácil de ser atacado. Para mim, é esse o lugar que a gente tem que combater e mostrar que é importante.
Porque também, às vezes, a gente tem um olhar que às vezes é muito colonizado. Acho que aqui também tá um problema. Porque a gente valoriza tanto a arte de fora. E não valoriza a nossa, que é feita. Acho que são essas questões que tem. E se a gente for parar para pensar um pouco, é entender que quais são as políticas públicas que são feitas lá fora, que às vezes a gente nem procura saber. E elas estão acontecendo de maneira efetiva e produzem a arte que você diz, que coisa linda, que coisa incrível. O Brasil não consegue. A gente tá tentando. Mas às vezes a gente precisa entender e olhar para dentro, ter muito orgulho da maneira como a gente produz, faz e acontece, para entender o que está sendo feito. Garanto a você que muito do que a gente consegue fazer aqui em arte, a gente é imbatível em muitos lugares. Sim, e como você comentou, né, uma espécie de colonização em relação aos nossos pensamentos, porque não há indústria cinematográfica em nenhum lugar do mundo que tenha se estabelecido sem fomento público. Com toda certeza. E, às vezes, nesse debate, as pessoas tratam como se exclusivamente a indústria brasileira cinematográfica funcionasse, né, e se estabelecesse dessa maneira. Exato. E aí, para mim, entra num lugar que vira um ciclo, infelizmente, um ciclo muito vicioso, que é entender que a falta da compreensão da relevância disso é que leva a poucas pessoas procurar no cinema nacional, por exemplo. Eu acho que tem um lugar de cultura nossa que precisa ser valorizado nesse sentido. É entender o que a gente faz, a maneira como a gente faz, e que é preciso que a gente retroalimente, ou seja, o Brasil precisa consumir produto brasileiro, produto artístico brasileiro, para entender a relevância e o peso que ele tem, para que a gente consiga fomentar um mercado aqui, poderoso aqui, e que se destaque lá fora também. Acho que é bem nesse lugar. Sim. Vale a pena fazer a reflexão, né? O quanto nós saberíamos dos Estados Unidos, ou quanto seríamos influenciados pelos Estados Unidos se não fosse o cinema, por exemplo, né? Não tenha dúvida. Tamanha é a força dessa Não tenha dúvida. Artística. Às vezes é fácil como você tem histórias de super-herói norte-americano e a gente vai, assiste, aceita e diz que coisa linda. Vai, super-homem. Mas se eu criar um super-herói brasileiro, vão dizer, impossível acontecer isso. Não nos pertence. Essa é a questão. Nós sempre encerramos aqui esse bate-papo pedindo ao nosso convidado que deixe aqui para nós, para os nossos ouvintes, uma indicação cultural. Foi um episódio aqui sobre arte, mas compartilha aqui conosco aquilo que você gosta de ouvir. Pode ser uma música, um filme, pode ter a ver com o que nós estamos falando ou não. Fique à vontade para indicar. Eu não vou indicar nada específico, não, mas eu vou fazer uma provocação. Que eu acho o seguinte, dê a oportunidade de você compreender a expressão artística que está sendo feita ao seu lado, perto de você. Então, leia um livro de alguém que é da sua região, um romance que é de um autor da sua região. Tente ver uma peça de um grupo local. Tente ouvir a música de um poeta, de um compositor local. Isso, para mim, é mais importante do que estar dando uma lista, por exemplo, dos melhores do que eu acho. Porque quando você está ali do seu lado, ali você está incentivando alguém que pode realmente atingir lugares maravilhosos da carreira. Então, valorize isso. Entenda que a coisa que o artista mais precisa, principalmente em começo de carreira, é exatamente isso, a relação que estabelece com o público, a conquista de cada espaço. Então, dê essa valorizada aí. Às vezes, a gente tem, na nossa cidade, a gente tem uma peça local cobrando R$20 o ingresso, e a gente não vai, porque a gente diz que está muito caro. Mas aí chega uma peça de fora e cobra 100, 200, a gente diz vai, porque aquilo é arte. Então, faça isso. Só olhe para o lado. Muito bom. Gildon, nós gostaríamos de te agradecer. Eu que agradeço. Pela sua presença, pelas suas contribuições e reflexões. Eu gostei muito do episódio, espero que nós possamos conversar mais vezes. As portas do Episteme continuarão abertas para quando você queira vir, porque tem muito assunto ainda, com certeza. E até a próxima. Muito obrigado. Eu que agradeço, minha gente. Enfim, faça um convite que eu vou voltar. Pode deixar. Faremos com certeza. Obrigada. Eu que agradeço. Chegamos ao fim de mais um episódio e aproveite para se inscrever no nosso canal no YouTube, ativar as notificações para receber as novas publicações e deixar o seu comentário. Sim, vocês também podem acompanhar as novidades do projeto pelo nosso perfil no Instagram, @epistemepodcast. Lembrem-se que o comentário de vocês é muito importante para que nós sigamos melhorando o projeto. Siga-nos também nas outras plataformas, como Spotify e Apple Podcasts, e deixem lá os seus comentários que nós estamos acompanhando. Isso mesmo, então até o próximo episódio. Até lá!